Anelisa, acadêmica do 8º período de Medicina Veterinária da UFMS, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha iniciação científica. O tema é caracterização anatomopatológica das doenças parasitárias de ruminantes e equinos em Mato Grosso do Sul. Atualmente, já é reconhecida a importância desses diagnósticos parasitários, pois ao ter um diagnóstico, o médico veterinário ele consegue tratar os animais e também evitar que novos casos venham a acontecer. Foi feito um estudo retrospectivo de janeiro de 2022 até julho de 2023 dos casos que foram diagnosticados pelo Laboratório de Anatomia Patológica da FAMES, da UFMS. Quando se faz um estudo retrospectivo, o maior objetivo dele é analisar os sinais e as características de cada doença, para conseguir melhor identificá-las na rotina do médico veterinário. Essas doenças elas podem estar relacionadas com surtos, onde a perda econômica às vezes ela é inestimável, pois leva à morte de muitos animais. Ou então, não leva à morte deles, mas causam prejuízos também, como emagrecimento, que às vezes não é percebido, só que o animal ele deixa de ganhar peso e no fim ele vai ter um menor rendimento de carcaça. O objetivo desse estudo foi analisar os casos de doenças parasitárias desses animais de produção, onde em alguns casos foram fatais e em outros não foi a causa da morte, mas houve a presença do parasita. O estudo foi feito com base nos laudos dos materiais recebidos de médicos veterinários externos e das necrópsias realizadas pela própria equipe do Laboratório de Anatomia Patológica da FAMES. Eu selecionei todos os casos de ruminantes e de equinos que passaram por esse período, totalizando 422 bovinos, 20 ovinos e 37 equinos. Falando por espécie, a espécie bovina teve 50 laudos onde mencionaram algum tipo de parasita, sendo 25 deles eumintos e os outros 25 outros parasitas como protozoários. Nos 25 casos de verminoses, em 22 deles mencionaram hemoncos e 4 foram fatais, levando o animal a óbito. O diagnóstico foi feito através dos sinais clínicos, mais os achados de necrópsia, como edemas de subcutâneo ou cavitários, e a presença acentuada do parasita no abomaso, que é o habitat dele. Os outros casos não foi a causa da morte do animal, foi a chave incidental de necrópsia, mas estavam presentes. Nos outros 25 casos, a única doença que envolveu protozoários foi o complexo tristeza parasitária bovina, que é causada por Anaplasma marginale, que é uma rickettsia, Babesia bovis e Babesia bigemina. Essas duas são protozoários e fazem parte do complexo. Desses 25 laudos, 7 casos foram diagnosticados como anaplasmose, através dos sinais clínicos mais ou achados de necrópsia, como a carcaça ictérica, o baço aumentado, o fígado aumentado, e também fizeram um imprint do baço e constataram parasita na lâmina, na pesquisa direta. 2 casos de babesiose cerebral, onde foi feito o squash de encéfalo, onde constatou Babesia bovis, e também as alterações e achados de necrópsia, como o encéfalo cor de cereja, que é muito característico dessa doença, e o rim escuro. Os outros 16 casos ficaram como sugestivo da tristeza parasitária bovina, pois não foi possível identificar o agente, pois muitos desses materiais vieram em formol, o que impossibilitou a pesquisa direta dos parasitas. Porém, baseado na epidemiologia, sinais clínicos e alguns achados de necrópsias descritos pelos médicos veterinários que fizeram, mais as alterações histológicas encontradas, o quadro ficou como sugestivo, principalmente pela necrose centrolobular ou paracentral do fígado e com retenção biliar, que é encontrada em casos de anemia crônica. Dos ovinos, hemoncos também foi o único parasita responsável pela morte desses animais. Dos 20 casos de ovinos, 11 apresentaram parasitismo por hemoncos e 5 vieram a óbito decorrentes da verminose. E desses 5, o diagnóstico também foi realizado através dos achados de necrópsia, como as mucosas pálidas, os edemas cavitários, osso de subcutâneo e a presença do parasita no abomaso. Quando foi possível, foi feito o APG desses animais e também constatou uma grande quantidade de ovos de pseudoangelitos. Dos equinos, não houve mortes por parasitas, apenas achados incidentais de necrópsia. Dos 37 laudos, 4 apresentaram parasitismo por alguma espécie verminótica, sendo que em 2 deles tiveram a presença de larvas de Strongylos vulgaris. Por mais que nesse estudo não houveram mortes decorrentes de parasitas em equinos, esses têm grandes potenciais de levar o animal a óbito devido ao tromboembolismo arterial. Por fim, concluímos que o hemoncus foi o único eumento responsável pela morte desses animais, totalizando 9 ruminantes com a causa mortis a verminosa. E o complexo tristeza parasitária bovina foi a única doença que envolveu protozoários e que foi responsável pela morte dos animais, totalizando 9 casos e 16 como sugestivos.